Olá, bom dia! Bom dia para você que está aí nos acompanhando, que está ligadinho aqui na IPP TV. Seja muito bem-vindo, está começando o seu programa diário. Tudo mais! Então chega mais, compartilhe este conteúdo, esse vídeo com seus queridos amigos, familiares, para que eles possam também ter acesso, a esse programa, para que eles também possam participar nesta manhã de quarta-feira aqui. Muita coisa boa hoje para acontecer, viu? E eu começo com a nossa frase, para você já começar aí, com a cabeça quente, pensando em se um homem pudesse ter metade dos seus desejos realizados, teria mais aflições do que prazeres. Essa frase é de Benjamin Franklin, então fica aí pra gente pensar, meditar. Será que tudo que eu quero convém? Será que eu preciso ter tudo aquilo que eu desejo, que eu almejo? Será? Nosso coração, ele faz planos, nós temos desejos, nós temos intenções, mas Deus sabe sempre o que é melhor para nós, né? Eu quero já começar mandando um bom dia para a dona Geralda Vilela, para a Margarete Souza, para o Sidney, Iracema, a Francisca, que estão ligadinhos aqui no nosso Tudo Mais de hoje. E tem perguntados, tá? Tem povos e línguas. Tem entrevista, e a entrevista de hoje está muito especial. Nós vamos falar sobre ensinando através da natureza, ensinando as crianças através da natureza. E para falar sobre esse assunto, nós vamos conversar com um professor de educação física, cristão e influencer também, que vai estar aqui com a gente falando sobre esse tema, que é o Rafael Carrilho. Então, gostou do tema? Você que mora em um local onde tem verde, onde tem mata, e você quer ter a oportunidade de criar seus filhos ali, então participe hoje, ou mesmo na escola onde o seu filho está, ou se você busca um sistema de ensino que aborde essa interação das crianças com a natureza, chega mais, fica aqui, porque o bate-papo vai estar muito bom, muito especial, com certeza. E agora, nós temos a participação do nosso administrador também, que está aqui, ele que traz sempre um tema muito pertinente para nós, o Gabriel Navarro. E hoje ele vai falar sobre o que são fundos imobiliários. A gente ouve tanto falar disso cada vez mais, que é uma forma de investir, mas como que funciona? O que é? Então ele vai nos explicar. Deixa eu adivinhar, você sempre gastou dinheiro em shopping center. E se eu te dissesse que você pode começar a ganhar dinheiro com shopping? E não, você não vai ter que abrir uma loja, nem trabalhar numa loja também. Você vai conseguir ganhar dinheiro com shopping centers se tornando dona deles. E não somente de shopping centers, mas dos melhores imóveis do Brasil. Mas antes, eu quero te pedir um imenso favor. Deixe o seu like nesse vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações e se ainda sobrar alguma dúvida que eu não tirei nesse vídeo, pode deixar nos comentários que eu vou responder vocês. Então vamos lá, o que são fundos imobiliários? Fundos imobiliários é uma comunhão de recursos com o objetivo de investir em ativos do setor imobiliário. Então, quando você compra uma cota de um fundo imobiliário, você está se tornando dono de uma pequena parte de um conglomerado de ativos no setor imobiliário. Atualmente, nós temos mais de 100 fundos imobiliários listados na nossa B3, que é a Bolsa Brasileira. As 4 melhores vantagens de se investir via fundos imobiliários. Primeiramente, você não precisa de um volume financeiro tão grande para se tornar dono dos imóveis. Por exemplo, um fundo imobiliário de shopping centers, que pode estar avaliado em R$1 bilhão. Você pode comprar uma simples cota de R$100 e já se tornar dono e receber aluguéis também. O que nos leva à segunda vantagem. Você tem uma renda recorrente. Você recebe aluguéis todos os meses na sua conta. E a grande diferença de você se tornar dono de um imóvel físico e um fundo imobiliário é que esses aluguéis são isentos de imposto de renda, o que beneficia muito os donos de fundos imobiliários. Terceira vantagem, você se torna dono dos melhores imóveis do Brasil e com a melhor qualidade de inquilinos também.
E a quarta vantagem, você pode se desfazer do seu fundo imobiliário a qualquer momento. Ou seja, ele tem uma liquidez imediata. Enquanto um imóvel, por exemplo, em tempos de crise, você teria que ficar abraçado com aquele imóvel por um longo tempo, 1 ano, 2 anos, 3 anos, até a crise passar, os fundos imobiliários você pode vender a qualquer momento enquanto o pregão estiver aberto, de segunda a sexta, das 10 às 6 da tarde. E isso é muito interessante porque em momentos de crise, se você tem um apartamento, por exemplo, você não consegue se desfazer de 10% do seu apartamento, sei lá, de um quarto, de um apartamento de 1.000 metros quadrados, você não consegue vender 200 metros quadrados. Mas nos fundos imobiliários você consegue fazer isso. Então isso te dá a possibilidade de você continuar no investimento com uma participação um pouco menor. Tá, Gabriel, eu já entendi o que são fundos imobiliários, mas e agora? Qual escolher? Onde eu procuro? Bem, vamos lá para a segunda etapa desse vídeo. Para começar, o site que eu mais aconselho vocês buscarem as informações relevantes dos fundos imobiliários é o Funds Explorer, que vai estar na descrição do vídeo aqui. É só vocês entrarem lá que vocês vão obter todas as informações que eu vou passar a seguir. Bem, os 6 passos práticos para você começar a investir em fundos imobiliários. Primeiramente, a taxa de vacância. Para quem não sabe, taxa de vacância é o quanto do potencial daquele imóvel está deixando de ser utilizado. Ou seja, se um imóvel tem 1.000 metros quadrados e tem 100 metros quadrados de área livre, a taxa de vacância desse imóvel é de 10%. Então, quanto menor a taxa de vacância, isso mostra que a qualidade da administração é boa, porque ela consegue fazer com que todo o imóvel esteja locado. O mais importante de você ver quando você analisa essa taxa de vacância é o histórico dela também. Então, se por exemplo, 1 ano ela consegue estar com uma taxa de vacância próxima a 0 e no outro ano está 50%, isso aumenta o risco, né, implícito do imóvel. Mas se nos últimos 5 anos ela conseguiu manter uma boa taxa de vacância, isso quer dizer um fator positivo para o fundo imobiliário. Bem, o segundo passo é analisar o Dividend Yield. Dividendos nada mais são do que os proventos dos fundos imobiliários distribuídos para os seus cotistas, para os donos das cotas do fundo imobiliário. É imprescindível você analisar o histórico de pagamentos também nos últimos anos, se o fundo conseguiu entregar um bom dividendo. Terceiro passo, analisar o preço sobre valor patrimonial do fundo imobiliário. Gabriel, o que é valor patrimonial? Valor patrimonial é praticamente o valor que foi avaliado aquele imóvel. Então, se você pegar o preço da cota, dividir sobre o valor patrimonial do imóvel, você vai achar um número. Se esse número for menor que 1, quer dizer que o fundo imobiliário está sendo negociado a um preço subvalorizado. Se for maior do que 1, ele está sendo negociado a um preço sobrevalorizado. Tecnicamente está caro ou está barato. Agora, para você saber se está caro ou se está barato, existem vários fatores que contribuem para que esse indicador esteja alterado para cima ou para baixo. Nunca analise um fundo imobiliário ou uma ação isoladamente por causa de um indicador. Só que ele também pode mostrar grandes oportunidades. Então eu sempre aconselho você prestar atenção e analisar ele também. Terceiro passo é você analisar a liquidez do fundo imobiliário, tá? Eu sempre aconselho a galera que me segue a fazer um filtro quando for escolher fundos imobiliários e ações para escolher as que são mais negociadas, tá? Por que eu digo isso? O risco de liquidez é um risco do mercado de renda variável, porque, por exemplo, se você compra 100 milhões de reais em uma ação ou em um fundo imobiliário, mas ele só negocia 10 milhões ao dia, para você se desfazer dessa posição é mais difícil, você vai ter que desfazer ao pouquinho por um longo espaço de tempo. Então esse risco é algo a ser considerado. E você lá no Funds Explorer também você consegue ter acesso a essas informações. Quarto passo, analisar a diversificação dos ativos do fundo imobiliário. Se são de galpão logísticos, lajes corporativas, shopping centers, recebíveis do mercado imobiliário. Tem uma série de ativos que você pode ter dentro de um fundo imobiliário.
e é sempre interessante você estar diversificado em várias classes de ativos diferentes, o que vai te dar mais segurança se em algum setor específico tiver uma crise. Agora, no coronavírus, um pouquinho antes da data da publicação desse vídeo, a gente teve um momento complicado com shopping centers, onde os inquilinos tiveram dificuldade para pagar o aluguel, pois as lojas estavam fechadas. Então isso afetou no dividend yield dos fundos imobiliários de shopping center. Mas ao mesmo tempo, os de lajes corporativas, por exemplo, de escritórios que ficaram abertos durante a pandemia, continuaram com seus pagamentos, ou de galpões logísticos, de lojas americanas, Natura, enfim. Então é sempre interessante você estar diversificado em vários setores para mitigar o seu risco. O sexto fato a ser considerado quando você for escolher um fundo imobiliário para investir é a localização do imóvel. Você pode ir lá nas características do fundo imobiliário no site do Funds Explorer também e olhar no mapinha onde está localizado os seus principais ativos. Veja se está numa posição legal, privilegiada, se o metro quadrado daquela região ela é bem precificado. Então tudo isso vai contribuir para uma boa análise de um fundo imobiliário. Então é isso, pessoal. Se vocês curtiram esse vídeo, não deixem de compartilhar com a família toda, com os amigos, todo mundo que precisa tirar o dinheiro da poupança, que está perdendo dinheiro para a inflação na poupança, e deixar em ativos que gerem renda. Tá? No mais, pessoal, tem meu grupo do Telegram, o link está aqui na descrição desse vídeo. Lá eu compartilho minha carteira, meu panorama de mercado, materiais gratuitos, as notícias mais relevantes, tá? No cenário interno e externo, então não deixem de se inscrever. No mais, é isso, pessoal. Valeu! Olha só que legal. Então, ficou com vontade? Quer acompanhar? Quer ter mais dívidas? Não, tá, gente? Dicas, tá? Dívida já chega, né? Quer ter mais dicas com Gabriel Navarro? Sigam no Instagram, @Navarro, com 2 R's, né? Navarro. Lá você pode mandar mensagem, trocar uma ideia, com certeza ele vai ter o prazer de conversar com vocês. E agora a gente segue com ele, com o nosso parceiro, tá com planos de investir em imóveis para a sua casa nova ou para a sua casa mesmo, mas está com vontade de mudar. Então, eu gostaria que você se ligasse nessa dica aqui, ó, do nosso parceiro Finger Móveis Morumbi. E eu quero convidá-los a conhecer um pouquinho mais sobre essa empresa. Fundada em 1978, a Finger Móveis Planejados tem inovação em sua vocação. Traz garantia de 8 anos graças ao seu moderno Parque Fabril localizado no Rio Grande do Sul. A nossa loja está localizada no Portal do Morumbi e conta com 400 metros quadrados de showroom com diversos ambientes para você se inspirar. Nossa equipe é altamente treinada, formada por arquitetos e design de interiores, prontos para transformar ambientes e te surpreender. Temos o compromisso de transformar ambientes para o bem-estar das pessoas, com projetos inovadores e a tradição que já dura mais de 40 anos. Nossos projetos são exclusivos, feitos para atender todas as suas expectativas. São pensados para a usabilidade e função do seu espaço, além de privacidade, relaxamento e bem-estar. Transformamos seus sonhos em realidade. Nos sigam nas redes sociais. Traga sua planta e se surpreenda. Gostou, né? Ó, dados aqui na telinha, hein? Site fingermorumbi.com.br. Instagram tem também, @fingermorumbi. Lá tem fotos, vídeos, tem umas dicas bem legais, então vale a pena você acompanhar. WhatsApp? Ah, boa! Já quer mandar uma mensagem, né? É 011 99018 7891. Pensou em imóveis planejados, pensou em Finger Morumbi? E a gente segue, e eu sigo aqui, ó, de olho em você, hein? Tô de olho aqui, muitas mensagens. A Cleide Mello, a paz do Senhor Jesus. A Marta Rejane tá aqui, a Vanessa Dantas, Graça e Paz, Augusta Lima, Marli também, Balbina tá aqui com a gente. O Horácio Ferreira, a Delva, bom dia, Tainá e toda a equipe do Tudo Mais, a Rosa Maria,
Fabiana Kenel também está aqui, mora em um paraíso na Terra. Eu acho que você, Fabiana, vai se interessar muito pelo bate-papo de hoje. E ela, né, espera que Deus abençoe a todos. A Cleide Rocha, bom dia, Tainá e toda a equipe do Tudo Mais. Diretamente de Camaquã, Bahia, da Igreja Presbiteriana de Loventura. Kátia Furtado, de Brasília, aqui, ó, bom dia a todos, graça e paz amados. Depois de um devocional maravilhoso, é hora do Tudo Mais. Programa top das galáxias, será, meu Deus? Ó, eu amo uma TV web, coisa boa, né? Lulu Menezes, minha filha... Ai, quem mandou essa foi a Lulu Menezes, tá, gente? E ela continua, ó, minha filha de 3 anos... que tem autismo, está tão acostumada com a IPP-TV que ela já fala IPP-TV, a sua TV missionária. Olha, aprendeu certinho o mote, que demais! Maria Zélia, bom dia, graça e paz. A Teca e a Delva também tá aqui. A Delva curtiu a dica. Muito legal, né, gente? Bom ter vocês participando, deixando sua mensagem. Continuem aqui ativos, viu? Vamos conversar ainda muito. Agora eu quero dar uma notícia que ganhou, assim, compartilhamento nas redes, gente. Muitos estão compartilhando, foi notícia, saiu até no jornal da CNN essa matéria, e nós achamos ela muito legal. Ficamos com vontade de compartilhar com vocês. Talvez você já até conheça, hein? Olha só, 3 dos 4 filhos do casal canadense Edith Lehman e Sebastian Poitier sofrem de retinite pigmentosa, que é uma condição genética rara que causa a perda ou o declínio da visão ao longo do tempo e podem perder a visão totalmente em breve. Juntos há 12 anos, os pais das crianças resolveram então levar os seus filhos para dar uma volta ao mundo antes que eles percam a visão. A ideia de viajar pelo planeta surgiu quando o especialista que fez o diagnóstico da filha mais velha, Mia, sugeriu que os pais fizessem a garota adquirir memórias visuais. Pensaram como, então? Não vamos mostrar a ela um elefante em um livro, mas vamos levá-la para ver um elefante de verdade. Vamos encher a memória visual dela com as melhores e mais belas imagens que puder, contou a mãe, né? A família ia partir em julho de 2020, mas teve a pandemia, então eles tiveram que adiar. E os 6 finalmente deixaram Montreal, no Canadá, em março deste ano, mas sem roteiro definido. Na verdade, eles saíram sem itinerário, tinham ideias de onde queriam ir, mas planejavam à medida que viajavam. Desde então, a família já conheceu vários países, incluindo Namíbia, Zâmbia, Tanzânia, na África, e Turquia, Indonésia e Mongólia, na Ásia. E aí, as mídias, eles contaram na matéria que o casal admitiu que o diagnóstico está sempre em suas mentes, mas que estão focados mesmo em viver o momento e colocar sua energia nas coisas positivas. O pai enfatizou que eles continuam esperançosos de que os filhos não fiquem cegos, mas que, por enquanto, estão fazendo tudo o que podem para garantir que possam lidar com o futuro que reserva. E aí nós temos essas imagens lindas, tão especiais, essas crianças, os pais juntos ali, cuidando dos pequeninos, trazendo esse boom de imagens, de memórias para eles, pensando no futuro dos pequenos, Então fica aí, essa foi a notícia de hoje que nós compartilhamos, que tá compartilhando também nas redes, tá ali, tá todo mundo já nas mídias. Se você abrir o Instagram, você pode ver já essa notícia também. Então é isso, E é isso. Deus fez a beleza, Deus fez a natureza, Deus fez tudo, para que nós tivéssemos acesso, que nós cuidássemos, mas o pecado também está aí, então tem as consequências, mas é muito legal essa iniciativa da família. E agora, você precisa ver mais, sabia? Falando em ver, você precisa ver mais, nós separamos um trechinho de um programa muito especial para vocês, que é o programa Fora do Sistema. Vocês lembram desse programa? Ele foi um dos primeiros aqui da IPP, que era a antiga Rádio Pinheiros. E o tema é Redes Sociais para a Glória de Deus. Então acompanhe um trechinho dessa entrevista que nós separamos para vocês. Eu acho legal a gente também falar sobre dicas práticas, como o pessoal que está em casa pode fazer isso. Porque a gente sabe que muita gente imagina que as redes sociais não são uma plataforma de relacionamento. Só aquilo eu posto conteúdo para mim mesmo, eu me alimento, mas na verdade rede social é relacionamento. Então, de fato, a gente precisa, se a gente está se relacionando com outra pessoa, a gente precisa falar de Deus, Mas a grande pergunta é, como a gente faz isso?
Então, hoje nós temos, como eu falei, várias plataformas, né? Enquanto nós falamos aqui, nós também estamos ao vivo lá no Instagram. Estamos ao vivo no Instagram e então é uma das maneiras da gente poder se comunicar, levar aí o evangelho através do Instagram, hoje outras mídias sociais, né, como o próprio Facebook, o YouTube. Tem muitas pessoas que sobem vídeos no YouTube apresentando o evangelho de uma maneira diferenciada para alcançar tanto jovens, adultos e crianças, né? Então, hoje nós temos diversas plataformas que nos ajudam e contribuem para que esse evangelho seja levado. Nesse período de quarentena, nós, por exemplo, na nossa igreja, nós temos utilizado muito o Zoom, que é um aplicativo aí para você poder se comunicar com as pessoas, né? Então, você bota uma sala com várias pessoas ali e vocês se comunicando aí a respeito de Jesus e tudo mais. Muito legal. Quer assistir na íntegra? Ficou com vontade de ver tudinho? Então você pode acessar lá no canal IPP Play, quase que não sai, IPP Play, foi? Aí você vai colocar redes sociais para a glória de Deus, fora do sistema, transmitido ao vivo dia 3 de abril de 2020. Então essa é a data que ele foi ao ar, que ele subiu, né? E você pode assistir completinho lá, sem cortes, sem trechinhos, na íntegra. E o bate-papo tá bom. Apesar que o tema foi abordado ainda na época da pandemia, né? Foi quando começou a surgir também o projeto da IPPTV, quando a gente estava encaminhando, né? Então, aliás, já estava encaminhando, então o tema vai ser bem pertinente, mas é bom que nos traz uma nostalgia, uma lembrança, né, de tudo que Deus já fez por nós, esse cuidado que Ele tem tido com as nossas vidas. E a gente segue aqui com o nosso Perguntados de hoje. Pensou que não teria, né? Não, mas tem sim. E eu quero ver você, ó, tá todo mundo aqui mandando mensagem, eu quero ver você também participando. Então se liga aí ao nosso Perguntados de hoje. Essa tá fácil. Perguntinha na tela. Vamos lá? Quando Moisés foi colocado num cesto e lançado no rio, quem o encontrou? Opção A, a rainha de Sabá. Opção B, a filha do faraó. Ou opção C, Joquebede. Qual dessas opções é a correta? Nós vamos para um rápido intervalo e nós voltamos já já. E eu quero ver a sua participação, hein? Então deixe sua resposta. Não saia daí não, hein? Voltamos logo. Meu nome é Mirella Zaccanini, sou a criadora do espetáculo musical de Gênesis Apocalipse. Sou membro da Igreja Presbiteriana de Pinheiros e, em parceria com a IPPTV, a Editora Ezion e o Estúdio da Bela Vista, estamos fundando a Academia Cristã de Artes. Vamos propagar o Evangelho de Cristo através do teatro, do cinema, da televisão, da música e muitas outras formas. A arte foi criada por Deus e, através dessa ferramenta tão rica e bela, o nome do nosso Senhor deve ser glorificado. Se o seu chamado está na arte, o seu lugar é aqui. Entre no nosso site mzaca.com.br. As turmas já estão abertas para o curso preparatório de atuação. E em dezembro teremos as audições. Membros de todas as igrejas têm desconto especial. E se trouxer um amigo não crente, o desconto dobra. Venha fazer parte deste grande espetáculo. Vamos juntos levar a palavra de Deus aos 4 cantos do mundo. Não limite o nosso Deus. Toda quinta às 2:30 da tarde, o reverendo Tiago Henrique te espera para o aconselhamento bíblico, temas importantes na vida cristã, desafios e lutas diárias. Horário alternativo aos sábados às 6 da tarde e domingos às 2 da tarde. Aconselhamento bíblico aqui na IPPTV, a sua TV missionária. Conheça o curso Discípulos de Jesus do EAD Pinheiros.
O grande desafio do nosso tempo é que a igreja do século XXI enfrenta a falta de treinamento de discipulado. As igrejas estão cheias de frequentadores que nunca foram ensinados e, se foram, não obedecem aos princípios elementares da fé cristã. Neste curso, o reverendo Arival Dias Casimiro vai mostrar a importância de darmos ferramentas adequadas para que toda a Igreja de Cristo cumpra seu chamado ao discipulado. Esse é o grande desafio da Igreja Evangélica hoje. Não é fazer membros ou tornar membros de igreja, mas membros que de fato estejam comprometidos, com o discipulado, em seguir a Jesus, em imitar a Jesus, em ser igual a Jesus. O EAD Pinheiros é uma iniciativa da Junta Missionária de Pinheiros e todos os recursos arrecadados são revertidos para missões no Brasil e no mundo. Acesse o link ippinheiros.org.br/EAD Pinheiros e saiba mais. Que a IPPTV é sua TV missionária, você já sabe. Mas agora, as nossas madrugadas alcançam o mundo. De segunda a sexta, sempre às 2h, você confere as pregações expositivas com legendas em inglês, russo, mandarim, francês e alemão. É a palavra da verdade sendo levada para todas as línguas. Madrugada Missionária na IPPTV, levando o Evangelho a todos os povos. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. João 14,15. IPPTV, a sua TV missionária. Estamos de volta e você está aqui ligadinho. Lembrando que Tudo Mais vai ao ar de segunda a sexta, sempre a partir das 10h15. E que você pode entrar, que você pode interagir, participar do nosso bate-papo. Você participa também, pode mandar sua pergunta, interagir, deixar seu comentário, seu testemunho. Então seja muito bem-vindo sempre aqui no Tudo Mais. E eu quero falar da Quali Vinil Tintas, que também é nosso parceiro aqui da IPPTV. Eles que têm tinta de qualidade, que realizam um atendimento personalizado. Você acha que é brincadeira? Eles têm um equipamento lá bem profissional, gente. E aí, juntinhos, vocês conseguem chegar ao tom de cores ali que vocês precisam para o ambiente onde você quer pintar, que você quer decorar, que você quer transformar. Quer mais informações? Acesse o site que está aqui na telinha, www.qualivinil.com.br. Isso mesmo, entre em contato com eles e com certeza vocês vão ser felizes juntos, viu? Inspire-se, transforme, decore, use Quali Vinil. E, claro, a gente segue aqui com o nosso querido Povos e Línguas, esse trabalho missionário especial que viaja o mundo, falando do trabalho de missões. E nós continuamos na França, parte 3 dessa viagem. E quem vai nos apresentar esse trabalho, falar de tudo o que acontece lá, é o missionário Júnior Damasceno. Então, vamos juntos acompanhar esse trabalho. Eu estou vindo visitar o Gila, que é um senhor
começou a vir à igreja através da nossa reunião de estudos da Bíblia aqui nessa cidade de São João de Luz, que fica no litoral do País Basco. E ele tem muitas perguntas sobre a Bíblia, sobre a vida cristã, sobre Jesus. Les remparts sont en ruine, enfin la ville n'existe plus, parce qu'une ville sans rempart à cette époque elle n'existe plus, quoi. Sans protection, après 70 ans après, ils vont revenir pour construire les remparts, pour reconstruire sous Néhémie. Et en fait c'est intéressant de voir que lui ne perd pas l'espoir. Mais il a une chose qui est très importante. Une image quand Jésus a dit je rebâtirai Jérusalem en 3 jours. Je bâtirai ce temple, c'est une image de son corps. Ah, son corps. Il parlait de la résurrection. Ah, d'accord. Ouais. D'accord. C'est expliqué. Mais tu vois, une confession qui est très importante et qu'on a trouvé au verset 16 du chapitre 5, « Malheur à nous parce que nous avons péché ». C'est dans quoi ça ? Lamentation. 5,16. La couronne de notre tête est tombée. Ah, je pensais que tu étais resté en lamentation. Ah, non, lamentation, c'est vers le milieu. Saindo do País Basco, que é a região onde eu moro, nós viemos para a região vizinha, que se chama Lelonde. E aqui nós estamos na cidade de Biscarrosa, onde tem uma igreja que há 13 anos está sem pastor. Poxa, pensei, não tem condição. Vou mostrar para vocês essa igreja. Voilà, notre église de Biscarrosse existe depuis 1975. Le bâtiment a été construit en 1984 et il répondait à un besoin à l'époque, parce que nous entrions dans une vision qui était celle d'évangéliser toute la région, tous les villages de la région. Et cette petite église qui a commencé à même pas une dizaine de membres s'est vite retrouvée avec 10, 20, 30, 40 membres, dont la nécessité de ce bâtiment. Depuis, il y a eu quelques séismes dans l'église qui ont fait que beaucoup de gens sont partis, plusieurs pasteurs sont passés, et depuis 13 ans, nous nous sommes retrouvés sans pasteur, mais avec ce défi de continuer le travail de l'église et de continuer d'évangéliser cette région que nous avons à cœur. Alors c'est vrai que je parlais de défi, ça n'est pas tellement un défi, puisque le fait d'être aujourd'hui sans pasteur, ce n'est pas un choix, hein, simplement une nécessité qui s'est présentée de reprendre, de continuer plutôt la vie de cette église, même sans pasteur. Depuis des centaines d'années, la France était chrétienne, catholique, protestante. Toute l'histoire repose sur la chrétienté, qui peu à peu s'est dégradée. Et à telle enseigne qu'aujourd'hui on peut dire à la France, mais vous avez mis Dieu à la porte. À telle enseigne que l'autre jour je me promenais en voiture et j'ai pris 2 autostoppeuses, des étudiantes qui rentraient chez elles. Je les ai prises pour les amener dans leur village et je leur ai posé purement et simplement la question, qu'est-ce que vous pensez de la chrétienté ou de la religion chrétienne chez les jeunes? Et la réponse a été surprenante. La religion chrétienne en France est démodée. Elle ne nous intéresse plus. C'est ringard, comme on dit en France. C'était avant, ce n'est plus maintenant. On s'aperçoit que chacun fait une petite soupe personnelle d'une spiritualité qui leur va bien, mais ils ne veulent pas être disciplinés à une région, ils ne veulent pas s'engager pour un Dieu. Ils veulent faire quelque chose qui leur va bien à eux personnellement. Oi, gente! É aqui que a gente faz o culto. Antes de começar, a gente toma um cafezinho, a gente conversa e eu vou convidar vocês para participar com a gente.
il est Dieu au-dessus de la terre et son bras s'étend dans l'univers. Il est Dieu au-dessus de la terre et son bras s'étend dans l'univers au siècle des siècles. Toutes ces choses que nous tenaient captifs, c'est comme disait mon ami cette semaine, vous avez trouvé un truc très puissant, j'ai quelque chose d'encore plus puissant que ça. Jésus est beaucoup plus puissant. Pensez à quelque chose dans votre tête qui vous tracasse, Jésus est plus puissant. Ce Christ crucifié, mort et ressuscité, nous amène en triomphe. Si vous lisez les Haïdis, elle descend des confins de la Syrie pour arriver à Jérusalem. Et plus on entend qu'il est proche, plus on a peur. Mais maintenant, nous voyons un autre genre de marche. C'est le Christ qui avance. Et nous avançons avec lui. Eu gostaria que vocês ficassem conhecendo uma pessoa muito importante para mim, aliás, a primeira pessoa da igreja que eu encontrei antes de vir para cá, o Jean-Marc Coutelier. Jean-Marc, raconte-nous comment l'église a commencé ici à Biarritz. C'est un travail qui a démarré il y a environ 10 ans et l'impulsion a vraiment été donnée par un couple de missionnaires américains qui est arrivé dans la région avec l'envie d'aider des personnes à créer des églises maisons. Et nous, ça correspondait vraiment à un projet qui nous tenait à cœur, de nous engager en famille, Brigitte, moi et les enfants, dans un travail pour lequel on pourrait être utile pour le Seigneur. Alors on a démarré avec eux dans cette pièce ici et très rapidement on a été rejoint par une puis deux familles qui elles aussi avaient des enfants. Les enfants participaient au groupe de jeunes qu'on animait à cette époque-là et c'est surtout grâce à ce groupe de jeunes finalement que l'essentiel des adultes nous ont rejoints dès le départ. Qu'est-ce qui vous a motivé à cette recherche d'un pasteur? D'ailleurs, c'est par ce moyen-là qu'on se rencontrait dans un café à Paris. Depuis le début, dans l'église, on avait pris l'habitude de partager les responsabilités, mais il nous manquait vraiment un don pastoral. Par hasard, hasard divin si on peut dire, à une réunion à laquelle on participait tous les deux, organisée par la Fédération Baptiste. Ça te paraît naturel qu'une église française travaille avec un pasteur brésilien? Pour ce qui nous concerne, alors il y a plusieurs raisons à ça. Premièrement, nous sommes une église composée de personnes issues de nombreux pays différents, des Allemands, des Australiens, des Américains, des Brésiliens. Au contraire, je dirais que ça aide à la cohésion de l'ensemble. Après, deuxième chose, ton français est excellent. Donc il n'y a pas de décalage, on se comprend très très bien. Je ne pense pas que la culture brésilienne soit si lointaine que ça de la culture française. On s'écoute, on se comprend bien aussi. Et puis, en tant que chrétien, c'est une grande famille. Dos ministérios que está começando na nossa igreja, o Ministério de Teatro, e o Simeon é uma pessoa-chave desse ministério. E ele tem participado muito do avanço do reino de Deus aqui no País Basco. Nous voulons servir dans l'église, nous voulons être engagés dans l'église, nous voulons qu'il y ait plus de jeunes qui se lèvent pour l'église. Vous savez que dans l'église française, très peu de jeunes constituent l'assemblée. Et pour ce faire, nous voulons être engagés, nous voulons être motivés pour faire des choses et réaliser des choses avec les jeunes dans l'église, pour les jeunes. Aujourd'hui, nous voulons réaliser que l'enjeu important, ce sont les jeunes, les enfants, faire des choses avec les enfants, être ensemble, pouvoir avancer ensemble dans l'église, comme une équipe. Être investi auprès d'eux, ça veut dire investir pour l'avenir, être investi d'une mission de la part du Seigneur, pouvoir les éduquer, les travailler avec eux, les enseigner. Déjà au berceau ça commence, et prendre conscience aussi que les parents ont une responsabilité dans l'enseignement des enfants. Mais nous sommes là, nous sommes avec eux, à leur côté, pour leur donner des bases du message biblique.
touché, c'était vraiment la délivrance, quoi. Elle m'a dit enfin, ça fait 1 an et demi que j'avais été touchée, c'était vraiment la délivrance. Voilà, je suis en France, auprès d'une église magnifique que j'ai rencontrée il y a quelque temps, avec un pasteur originaire du Brésil, un homme avec un cœur généreux qui m'a ouvert les bras. Il faut savoir qu'il accueille toutes les personnes avec beaucoup d'amour. Je le remercie pour tout ce qu'il fait dans cette église, car il est capable de recevoir les personnes âgées, les personnes qui ont besoin de lui, les personnes qui ont des problèmes de santé. Et nous voyons son cœur généreux de Brésilien. Et voilà comment dans cette église baptiste actuellement, nous sommes en plein essor et en plein amour avec Dieu et avec Jésus. Donc nous remercions tout le pays brésilien de nous avoir donné ce pasteur, cet homme d'église magnifique qui est universel et plein d'amour. C'est venez en France, on a besoin de vous. Mais sachez qu'il faut être engagé. Sachez que ça sera dur. Mais le Seigneur est par-dessus toute chose. Le Seigneur bénit, le Seigneur fortifie, le Seigneur encourage. Et notre prière aujourd'hui, et pour Biscarrosse et pour d'autres églises ici en France, c'est que des jeunes, des serviteurs de Dieu, pourquoi pas des frères du Brésil comme Junior qui est venu à Biscarrosse, à Biarritz, puissent avoir à cœur notre pays, nos églises, nos villages, et venir nous aider pour que l'évangile puisse continuer à être annoncé dans ce pays. A gente tem ouvido falar do avivamento da igreja no Brasil e imagino que essa igreja que está se avivando, crescendo, vai querer enviar missionários, inclusive aqui para a França. E eu espero que antes de enviar um missionário aqui para a França, esse missionário tenha consciência de que vindo para cá, ele vai precisar se formar, ele vai precisar falar bem a língua francesa, conhecer a história da França, conhecer a cultura, riquíssima cultura da França. Nós precisamos de missionários aqui, mas precisamos de missionários que estejam dispostos a passar tempo, a gastar tempo aqui, não vir somente como por alguns meses e voltar para o Brasil dizendo que foi missionário aqui na França. É preciso passar tempo, porque você não tem como conhecer a cultura, conhecer o país, conhecer o povo sem passar tempo. Moramos numa região que precisa de missionários. Venham para o País Basco, mas venham preparados, dispostos a gastar tempo aqui. Olha só que legal a gente poder conhecer um pouquinho dessa história, desse trabalho que é feito lá. E muito bacana essa fala final, né, dele e aguardar para que mais missionários do Brasil possam ir para lá realizar esse trabalho. Mas o que ele falou é importante, a gente conhecer a cultura, conhecer a história local, a gente ir preparado com o evangelho e preparado também para o local onde a gente vai trabalhar, que a gente vai se desenvolver, né? Isso é importante. E claro, olha só quem está aqui. Vocês repararam que nós estamos gêmeas hoje? Não foi combinado. Não foi? Estou com a Fernanda Lopes, ela que é coordenadora de marketing da Ezion. Vocês já conhecem, um dia eu já vou chamar você de Fer aqui, viu? Ah, pode chamar, não tem problema. Já vai ser a Fer. E ela tem dicas de leitura hoje para você, gente. Dicas de leitura da Ezion, tem lançamento, tem coisa boa aqui, hein, Fernanda? O que você preparou para nós? Bom dia a todos que nos assistem. Sim, Tainá, nós temos muitas novidades hoje e também estão chegando muitas novidades aí nos próximos dias. Se você ainda não segue a gente na rede social, segue lá, porque nos próximos dias, aí durante esse mês de outubro, teremos alguns lançamentos. Então, Editora Ezion, @Editora Ezion. Segue lá a gente para acompanhar. E a gente põe também lá bastidores, né, de como é o processo de produção dos nossos livros. Então, acho que você vai gostar. Muito legal mesmo. Hoje, fiquem sabendo do tema que vai ser tratado aqui daqui a pouquinho, né, sobre natureza. Então, achei legal de trazer os livros do Marcos Eberlin, né, nosso parceiro aqui do programa. Fomos Planejados, a maior descoberta científica de todos os tempos, e Antividência, como a química da vida revela o planejamento e propósito. São 2 livros incríveis que estão vendidos
muito, eles estão quase acabando, esgotando, os 2 livros são capa dura. E aqui, né, nesse livro, nos 2, né, o autor traz um pouquinho falando sobre ciência, natureza, universo, como Deus é perfeito em tudo, inclusive na sua criação, né, em todos os detalhes da natureza, dos animais, das plantas, do nosso corpo, do nosso organismo. Então são 2 livros bem bacanas, a gente estava conversando esses dias sobre eles, né. Ele, não sei se dá para ver na câmera, deixa eu ver se eu abro aqui para vocês. Ele é repleto de imagens, né, então às vezes pode parecer um tema difícil de entender, gente, não é. O autor traz o assunto para que todos consigam entender o que ele, né, o que ele quer dizer, o que ele está abordando. Então, não se preocupe com isso, você vai entender e ser abençoado e conhecer um pouquinho mais da criação, da ciência e tudo que envolve aí a criação de Deus e o universo. Um tema bem bacana. Sim, eu confesso que lá em casa eu tenho 2 adolescentes, né? Quer dizer, um adolescente e um jovem, né? Ambos compraram os livros, já começaram a ler, estão lendo e curtindo, querem compartilhar tudo que eles estão vendo. Isso é muito legal. Sim. E também fiquei sabendo do convidado que vai estar aqui daqui a pouquinho, né? E trouxe um livro que ele escreveu, né? Rafael Carrilho escreveu com sua esposa, Fernanda Witwiski, e é o livro Casal Imperfeito. Retratos de um casamento aperfeiçoado em Deus. Um livro maravilhoso, gente, tanto de conteúdo quanto a produção dele. Ele é lindo, né? Tem folhas coloridas, ilustradas, bem bonitinho. E é um livro para casais, para você que é casado, para você que está namorando, noivo, ou para você que já quer se preparar, né, para quando chegar essa fase da sua vida. E você pode ler sozinho ou também com o seu parceiro, né, com seu cônjuge. E ele traz... ele fala sobre como Deus nos aperfeiçoa nas nossas falhas, né? De como Ele trata conosco através das nossas imperfeições, tanto como indivíduos, tanto como casal. Então é um livro maravilhoso, ele traz a cada capítulo um tema importante e o casal, né, ele conta muito sobre a jornada deles, de namoro, de noivado, de casamento. Então é um livro bem legal, parece que, né, eu tava conversando com a Tainá. Eu já quero reservar o meu já. Sim, falei que é muito gostosa a leitura, porque parece que eles estão conversando com você, contando sobre a vida deles e sempre trazendo ali os princípios bíblicos, né? Então, muito importante. E também tem temas de apoio, né? Então, todo capítulo ali ele termina, tem sugestões de como você tratar ali sobre aquele assunto, aplicar na sua vida, uma oração para você fazer, exercícios também para o casal. Então, é um livro maravilhoso. Está disponível também no nosso site, editorasion.com.br. Muito legal. Fê, depois, a Fê sempre quando sai eu já falo, deixa esse livro aqui. É verdade. Depois eu passo lá e a gente já acerta. Tá bom, combinado. Tem mais. Por último, vim mostrar esse super lançamento. A gente lançou agora nesse domingo, né? É um livro da editora Agnus, do Reverendo Hernandes, queridíssimo. Manual prático para a vida, aplicando a palavra de Deus para viver de forma plena e abençoada. É um livro maravilhoso, inspirador. Ele reúne 20 textos escritos pelo pastor Hernandes, que tratam sobre como colocar o evangelho em prática no nosso dia a dia, na nossa vida, no nosso cotidiano. Então tem lições sobre assuntos mais polêmicos, vamos dizer assim, e também assuntos fundamentais para nós, na nossa fé cristã. Então é um livro muito bom. Muito bonito também. Tá lindo. Olha essa lateral, ó. Laranja. Tá muito bonito. Ficou maravilhoso. E assim, ele é bem prático, né? Eu dei uma folhada assim, ele tá muito legal, uma linguagem prática, fácil de entender, assim, gostosa mesmo. E bem direta, né, ao ponto, assim, bem direta ao ponto, com versículos bíblicos e com aplicação ali muito prática. Sim. Reverendo Hernandes, né? Sempre trazendo material de qualidade. Ele é um ótimo escritor, ótimo pastor. Né? Somos suspeitos. Somos fãs. Hernandetes. Brincadeira. É verdade. Ai, Fer, mas muito obrigada por todas as sugestões, por compartilhar aqui com a gente essas dicas de leitura. E logo mais nós iremos mesmo para a nossa entrevista, que é Ensinando através da Natureza. Então, esses livros que a Fernanda separou aqui pra gente, têm muita relevância, são assuntos que realmente tem total ligação mesmo para a gente pôr em prática também. Obrigada, Fer, mais uma vez. Obrigada a você. Reforçando o site? editoresion.com.br. Muito bem. E Instagram? Editoresion, com H, Z de zebra e M de Maria no fim. Isso aí, ó. Editoresion. Então já acesse, vai lá e garanta já os seus. Fer, obrigada mais uma vez. Obrigada. Deus te abençoe. Um beijo. E até semana que vem. Até. E você? Tá preparado aí para participar do resultado agora do nosso Perguntados de hoje? Perguntinha na tela.
Muito bem, a pergunta de hoje era: quando Moisés foi colocado no cesto e lançado no rio, quem o encontrou? A rainha de Sabá, a filha de Faraó ou Joquebede? Deixa eu ver aqui, ó. Vamos lá, as respostas. Já as pessoas participaram. Calma, calma. Delva, a filha de Faraó. Cleude, a filha de Faraó. A Rosa Maria, a Larissa, a Lulu Menezes, a filha de Faraó. Deixa eu ver quem mais. E todos vocês participaram e deixaram aqui a filha de Faraó. Então, quem foi? Resposta correta? Opção D, a filha de Faraó. Isso aí, na telinha ali, confirmando. Referência bíblica, Êxodo 2, de 5 a 6. Essa história é muito legal, essa história é linda, vale muito a pena a gente correr lá e relembrar agora, leia tudo, né? Mas se quiser, o Êxodo 2, de 5 a 6, você já vai encontrar bem essa parte específica da nossa pergunta de hoje. Obrigada pela sua participação aqui, pela sua interação. Agora sim, nós vamos para um rápido intervalo, voltamos já já, e nós vamos falar com Rafael Carrilho sobre ensinando através da natureza. Olha só que coisa linda, gente! Não saia daí, a gente volta já. Contudo, o Senhor durante o dia me concede a sua misericórdia, e à noite comigo está o seu cântico. Uma oração ao Deus da minha vida. Salmo 42, 8. IPP-TV, a sua TV missionária. Já estamos de volta e agora nós vamos falar de um assunto muito especial, muito bom e muito eficaz, gente. Um tema assim que eu acho que é importante todos nós pensarmos bem, o ensino através da natureza. Sabemos que ter uma vida mais ativa, correr pelo campo, dar cambalhotas na grama, ter oportunidade de tocar em plantas, ver as suas diversas folhagens, flores e frutos, isso é muito especial. Esse contato com a natureza nos traz essas possibilidades. Imagine a criança tendo a oportunidade de ser ensinada dentro de tudo isso, tendo esse contato. E claro que quando a gente fala dessas coisas boas, a gente também traz observações. Na natureza também a gente precisa tomar cuidado com alguns bichinhos, com alguns insetos. A gente tem que tomar cuidado também na hora de caminhar. Podemos nos machucar quando corremos. Pode acontecer diversas coisas, mas é aí que também vem um aprendizado consciente, um aprendizado de experiência. E para falar sobre esse tema, como inserir esse ensino estando dentro da natureza, né? E conciliar isso dentro da escola também, nós vamos conversar com o professor de educação física cristão e, claro, também escritor, né, o Rafael Carrilho. Ele que está aqui com a gente é casado com a Fernanda Witwiski, pai de 3, da Sara, do Samuel e do Isaac. Olá, Rafael, seja muito bem-vindo ao Tudo Mais. Obrigada, né, por dedicar esse tempo tão precioso para estar aqui com a gente. Que isso, Tainá, é um privilégio para mim. Obrigado vocês, né, por fazer esse convite, ainda mais para falar de 2 temas que eu amo demais, que é educação e essa relação com a natureza, né, com a criação que Deus fez. Então, para mim é um privilégio estar aqui, viu? Obrigado pelo convite. Ai, que bom mesmo. Olha, quando a gente olha para um quintal, quando a gente olha para um espaço verde, nós podemos, sim, olhar para todo esse ambiente e imaginar uma sala de aula, né? Uma bela sala de aula, né? Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso, né? Sobre como que é possível inserir, sobre esse seu trabalho, né? Como é que você chegou a esse método, a esse trabalho de levar as crianças para o campo ali? Então, isso já é algo que acontece na Europa desde 1970, 50 mais ou menos.
já existiam as florestas nas escolas, principalmente naquela região da Escandinávia, ali daqueles países nórdicos, já se fazia muito isso, né? Mas depois isso foi algo que veio para o Brasil muito mais tarde, porque, infelizmente, né, a gente entende uma educação muito compartimentada, né, que ela precisa ser dentro de uma sala de aula, as carteiras enfileiradas e o professor como o detentor do saber, onde ele vai lá e vai transmitir todo o seu conhecimento. A partir do momento que a gente entende, né, que a sabedoria ela não é só ali do professor, mas a criança tem as vivências delas, que elas podem ser autoras do próprio conhecimento, mas principalmente que esse conhecimento pode acontecer em diversos lugares. Por exemplo, a gente pode ter conhecimento dentro do mercado. Eu falo isso muito, né, que eu levo os gêmeos para fazer compras comigo toda semana, e é um momento de muito aprendizado. E a natureza, como vocês veem, e todo mundo que me acompanha sabe, é uma fonte assim de conhecimento, de vivências muito rica, né? Principalmente porque ela explora, você deu uma introdução muito legal, que você falou muito dos sentidos. Eu acho que é muito isso, né? O aprendizado ele é muito mais rico quando ele é explorado em todos os nossos sentidos. E nada melhor do que a natureza, que a gente pode tocar, a gente pode sentir o cheiro, a gente pode aprender muitas coisas através dos nossos sentidos. Então, eu como professor de educação física, eu falo muito, né, sobre a vivência física e atividade física, mas mais do que isso eu quero trazer experiências para essas crianças, onde elas possam aprender coisas muito mais globais e que façam sentido para o dia a dia delas, né? Não é só correr por correr, mas às vezes a gente pode correr e ter alguns obstáculos, ou a gente vai ficar em cima de um tronco, a gente está trabalhando equilíbrio, mas ao mesmo tempo a gente está dentro de uma aula de educação física, e hoje eu faço um projeto que ele extrapola um pouquinho a parte de educação física e vai mais para uma questão de educação ambiental, de ecologia, nessa escola que eu estou trabalhando. Muito legal, muito bem colocado, Rafael. É despertar todos os sentidos da criança ali de uma forma muito diferente. Sempre houve aquele costume, aquela visão, né, de a educação física, a bola, né, os esportes, e que muitas vezes você vê que os alunos ficam muito desconfortáveis, porque alguns não têm muito dom com o esporte, então ele não quer participar. E é um momento tão legal de interação, onde há espaço para inclusão. Quais foram os primeiros, talvez, eu não sei se eu posso dizer, os desafios, ou como que você observou, né, quando você começou a inserir esse método também nas aulas? Então, porque assim, tem uma autora que chama Emily Pickler, ela é muito boa assim na pedagogia, e ela fala assim que o professor ele não está ali para ensinar, por exemplo, ela fala muito de educação infantil, né, que é o que eu tenho focado mais agora nessa escola. Então eu não estou ali para ensinar o meu aluno a andar, por exemplo, uma criancinha de 1 ano e pouquinho que ainda não anda, ou uma criança, eu não estou ali para ensinar ela a pular, eu estou mais para mentorear e criar um ambiente propício para que esse aprendizado aconteça. Então, um dos primeiros desafios foi a própria escola, às vezes os pais entenderem que uma aula de educação física ela vai além de jogar bola, né? Porque quando a gente fala de educação física, a gente está falando sobre uma linguagem corporal. Então, hoje em dia, né, a gente teve uma nova adaptação de várias questões por competência na educação. Quem é pedagogo ou trabalha com educação sabe do que eu estou falando, mas hoje em dia a educação física está dentro de linguagens. Então, tem português, tem inglês, tem a linguagem corporal também. Então, a gente extrapola um pouquinho só a questão de conteúdo, né, em relação a vou dar futebol, vou dar vôlei, vou dar os fundamentos, e a gente começa mais a falar sobre competência, sobre habilidades mais complexas e gerais. Então, não é só trabalhar o chutar, por exemplo, chutar a bola. A gente tem que trabalhar isso dentro de um contexto muito mais complexo. Então, eu posso trabalhar fundamentos dentro de um outro ambiente. Então, é uma coisa que eu gosto muito de fazer. Por exemplo, tem aulas com os pequenininhos que a gente simplesmente tira o sapato e a gente vai trabalhar a percepção tátil através do tocar, seja da planta dos pés ou da mão. Então, a gente caminha pela escola em diferentes locais, com diferentes texturas. Então, a gente passa em cima das folhas, a gente passa na areia, a gente passa na pedra. Ah, mas o que isso tem a ver com educação física? Tudo isso é propriocepção, a gente está preparando o nosso corpo para texturas diferentes. E tem várias outras coisas que a gente pode fazer e criar um ambiente propício
para esse aprendizado motor ou de linguagem corporal acontecer, do movimento. Então, acho que um dos primeiros desafios foi isso. A escola compreender, os pais compreenderem, a educação física, ela vai muito além do que jogar bola, do que fazer futebol. Muito legal. Ó, eu separei umas imagens da sua página, tá? Eu peguei ali um dos destaques da questão mesmo da escola mesmo que você colocou. Então tem algumas imagenzinhas. Eu vou deixar passando aqui na lateral e se você quiser comentar, falar um pouquinho, né, sobre as atividades, você pode ficar à vontade, tá bom, Rafa? Claro, tá bom. Vou até, já pode pôr as imagens e ali, ó. Isso daqui foi a primeira escola que eu comecei a trabalhar essa metodologia, e era sempre atividades onde eles tinham que realmente colocar a mão na massa, né? Então, brincar com terra, ou algumas atividades, essa daí era uma atividade mais de coordenação motora fina, né? Que eu fiz com papel crepom, foi mais para trabalhar essa coordenação motora fina. Essa foi uma aula da gente reconhecer os padrões que existem na natureza e na gente. Por exemplo, a folha tem o padrão parecido com a nossa mão, então aproximar dele, né? Trazer essas texturas que tem a ver com outras folhas, reconhecer padrões. Aí a gente sempre encontrava as formigas e, nossa, da onde que a formiga vem? Para onde vai? Como que é o movimento dela? Nossa, ela se move nas 4 patas, ela só move em 2. Essa foi uma representação que a gente teve do nosso próprio corpo com elementos naturais. Então, você vê que a gente sempre traz o que eu e o outro, né? A natureza e como eu me adapto dentro disso. Aqui a gente fez um bonequinho onde eles tinham que reconhecer o próprio corpo, desenhar. Essa foi uma aula de cores na natureza. Então, quais cores a gente pode encontrar? Então, reconhecimento visual. Esse daqui foi de uma menininha, foi até engraçado, que ela tinha medo no começo de pegar o grilo, porque nunca vi um grilo de perto, e aí depois no começo ela ficou super com medo, eu falei, não, calma, você vai... Quando não tem uma proximidade, isso gera um medo maior. Exatamente. A criança reconhece, ela sabe, ó, isso daqui é um besouro, por exemplo, ele não vai me morder, ele não vai me picar, mas já uma abelha, ela pode me picar. Então esse entendimento ela vai tirar o medo. Por que às vezes as pessoas têm medo de todos os insetos? Porque foi ensinado que inseto é sujeira, cacaca, faz mal, vai te picar. Mas às vezes a gente precisa entender. É lógico que eu nunca ensinava para as minhas crianças sair pegando por aí os animais. A gente sempre observava e procurava entender. Você respeita aquele animal, né? Então, a partir do momento que você consegue reconhecer, você sabe o que é um besouro, o que é uma folha, o que é um grilo e o que é um escorpião, por exemplo. Você vai saber também os limites, aonde você pode ir, se você realmente precisa pegar, por que você precisa pegar? Às vezes você pode só observar, você pega com uma folha. Então, esse contato vai gerando conhecimento e vai tirando alguns medos, alguns preconceitos e também estabelecendo alguns limites, né? Muito bom. Olha, eu vi ali a imagem, ela passando aquele dedinho tão pequenininho ali, e de fato, né, é isso, depende o local que a pessoa está inserida, às vezes ela não tem muito contato mesmo com a natureza, vamos falar aqui de São Paulo, né, que é mais prédios, às vezes esse contato, esse ensino seja um pouquinho mais difícil que aconteça, né? Mas nós temos alguns parques, uns zoológicos que também é importante, é interessante nessas visitas locais para conhecer. Mas eu falo uma coisa muito interessante, que são os medos que acabam nos afastando de algo tão bonito, tão belo, né, que Deus fez, tão perfeito. E às vezes a gente tem esse distanciamento. E, claro, realizando esse trabalho, tendo esses momentos com os alunos, essas percepções, podemos pontuar alguns resultados, assim? É possível a gente compartilhar aqui tudo aquilo que você tem observado já nesses anos de desenvolvimento, assim, com essas áreas? Claro. Vou pegar um exemplo mais recente, assim, essa semana mesmo, uma mãe me mandou uma mensagem, porque eu mando como se fosse um resuminho da semana, do que a gente tem aprendido, com algumas fotos, alguns aprendizados do que a gente teve na escola. E foi muito interessante que uma mãe me falou, nossa, professor, a minha filha, ela tem amado as suas aulas, ela tem achado incrível. Ela falou, inclusive essa semana, eu perguntei para ela se ela queria assistir algum documentário, alguma coisa, aí ela falou assim, ai mamãe, eu quero assistir sobre sementes.
que é o que a gente tem visto com o professor lá na escola. E a mãe ficou muito maravilhada, porque ela nunca tinha pedido algo assim tão específico, né? Então, é muito gostoso, assim, né? A gente vê uma aproximação e principalmente tirar alguns medos, né? Eu acho que isso é o principal. A gente ver o encantamento, o maravilhamento. 2 semanas atrás, a gente começou a lá na escola. Eu levei a uma composteira antiga que eu tinha e algumas minhocas. E foi muito interessante, assim, porque geralmente minhoca todo mundo tem um certo nojo, né? Você fala, nossa, minhoca. E aí, quando eu falei que eu ia levar a minhoca, principalmente as meninas, né? Ai, professor, Mas quando eu levei, assim, eu mostrei, expliquei, falei, gente, para que serve a minhoca? Como que ela faz? O que ela faz dentro, né, de todo esse ecossistema? Então, quando você traz uma função para ela, onde elas entendem, não fica só um nojinho, fica aquela curiosidade. Aí eu trouxe e falei, gente, aqui tá a minhoca, quem que gostaria de pegar? E no começo o pessoal ficou meio receoso, aí alguns, professor, eu quero. Aí pegaram, observaram de perto. Até uma menina falou, nossa, professor, dá para ver dentro dela, ela é toda transparente. Então você gerando essa proximidade, sabe? E é muito legal porque cada semana eles perguntam, nossa, professor, o que vai ter aula que vem? Ou quando eles me veem, vai ter aula hoje? O que a gente vai ver? Então você vê que eu costumo falar, né? E é uma coisa também que muitos pedagogos fazem. A gente não precisa fazer nada além do que simplesmente apresentar a natureza. A natureza em si já é encantadora, né? Eu gosto muito de um texto, permita-me citar aqui, de Romanos 1:20. Eu só vou ler aqui para não errar. Mas fala, pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e a sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Então a natureza, ela reflete os atributos invisíveis de Deus, o eterno poder de Deus. Então por isso que é tão encantador. É tão encantador quando você olha uma montanha, ou você olha as cores da pena de uma arara, por exemplo, e você fica encantado com aquilo. Isso é algo natural, ninguém tem que falar para você, olha que incrível isso. Você mesmo, você já olha, você fica sem palavras, você fala, nossa, cara, que incrível. Você vê um pôr do sol, fala, meu Deus do céu. E eu gosto porque eles são apenas como fala, uma parcela dessa glória de Deus, né? Se a gente olha um pôr do sol e fica maravilhado, pensa o criador desse pôr do sol, né? Como ele não deve ser incrível. Então eu amo a natureza porque ela reflete essa glória de Deus, ela sempre aponta para Deus, não é um fim em si mesma, né? A natureza é incrível, orar a natureza, não é isso. Você precisa do criador dessa natureza. Exatamente. Nós até fizemos uma dica de leitura aqui do Marcus Eberle, né, um cientista cristão, e ele fala sobre o design inteligente mesmo, né? Da gente ver a natureza, todas as cores, todas as belezas, a diversidade de insetos e saber que existiu o Criador para tudo isso, né? Com certeza. E é, né, o nosso Deus que fez tudo isso com tanta maestria, com tanta beleza. E Sim. saber estudar e saber entender isso tudo é muito bom. Nós temos 2 comentários. A Mônica, ela colocou muito interessante essa forma de atuação. A Sara Mello colocou, esse tema é muito importante. E a Mônica, ela acrescentou, né? Deus te deu essa percepção profissional tão especial e singular de conexão com a natureza. E é isso mesmo, é esse despertar em você de como você conciliar 2 áreas e já focado nos pequenos. E aí, uma curiosidade, assim, você acha que é possível inserir esse método, essa forma de trabalhar em qualquer lugar? Assim, você acha que é possível? Eu acho que existem 2 formas, né? Eu acho que existe a forma onde você se desloca para dentro do ambiente natural. Por exemplo, eu vou levar a minha turma hoje para um parque. Hoje a aula vai ser num parque. E aqui, independente da matéria, a gente pode falar sobre história, sobre geografia, a gente tem que tirar um pouco conteúdo e pensar um pouco mais interdisciplinar, né? De que forma, beleza, eu vou ensinar, sei lá, preciso ensinar soma. Você pode fazer isso dentro do ambiente da natureza a partir de recursos naturais. E existem escolas que propiciam isso. Às vezes tem uma praça do lado, ou a escola tem um amplo espaço verde, mas às vezes não. Por exemplo, na escola que eu trabalho agora, tem pouquíssimo espaço verde, é mais carpete e tal, tem alguma outra árvore ali, mas o que eu tenho feito é trazer a natureza até dentro da escola. Então, já que eu não posso ir até a natureza
com esses alunos, ou a escola não está inserida nesse contexto, eu trago a natureza. Então, eu trago elementos da natureza e mostro para eles e apresento para eles. Então, a gente tem que entender qual que é a minha realidade, né? A minha realidade é que a escola não está nesse contexto. Então, como que eu posso trazer a natureza até os meus alunos? Eu posso trazer vídeos, eu posso trazer fotos, mas por que não trazer a própria natureza, né? Porque às vezes a gente se basta e mostra uma foto de um coelhinho, por exemplo. Mas às vezes você pode ver num pet shop, você não me empresta um coelho por 2 dias, por exemplo? Sabe, a gente abrir a cabeça um pouquinho e trazer essa própria natureza, fazer os alunos pegarem aquilo, sentir o cheiro daquilo, às vezes provar, por exemplo, na aula de comestíveis, né? Então a gente frutos, sementes que estão em frutos comestíveis. Então eu trouxe tamarindo. 98% dos alunos nunca tinham provado um tamarindo, nunca tinha visto um tamarindo. Então foi muito legal. E depois eu trouxe outras coisas que eles não tinham provado. No vizinho tinha um mamoeiro, então eu perguntei pro vizinho, ele deu uma mão, a gente abriu ali na hora. Então esse tipo de experiência que fica, né? Porque o aprendizado ele está relacionado ao emocional. Então a gente precisa gerar nas crianças esse maravilhamento, esse momento onde eles vão estar em contato com a natureza, aprendendo N conteúdo, seja qual for o que você falar aí, a gente pode tentar de alguma forma inserir natureza nisso, né? Muito bom. E, claro, em casa você tem 3 babies, né? Tem os seus 3 Sim. filhos. E você mantém esse método, esse trabalhar com eles no ensino? Com certeza. Aqui em casa acaba que é um pouco menos pedagogizado, né? Eu falo assim porque às vezes a gente tende a trazer uma abordagem mais pedagógica, mais educacional no ambiente da escola, mas aqui em casa eu tento trazer como algo muito mais natural. Então, todos os dias eu tento fazer um passeiozinho com eles, não necessariamente estar em natureza, mas o simples fato da gente sair, tá no quintal, a gente nuvem, já tem o céu, já tem a grama, já tem o vento, já são elementos que a gente pode ter. Eu tenho a minha hortinha aqui, a gente tem a composteira. Então, tudo isso eu faço as crianças fazerem parte, mas de uma forma natural, não como algo imposto, forçado, tipo assim, ó, pega nessa planta aí, senta nessa grama, sabe? Mas trazer como algo normal, como algo que eu vivo isso. Então, eu tô sentado ali na grama, vem cá com o papai, a criança tá ali, fala, olha, você viu a formiguinha aqui? Agora mesmo começou a chover aqui, e eu tava com o Samu, aí eu sentei lá fora, eu falei, filho, vem cá, vamos ver a chuva um pouquinho. Aí ele sentou no meu colo, eu comecei a falar, você viu, filho, que a água cai, cantei a musiquinha da chuva pra ele. E você sabe pra que serve a chuva, filho? Ela serve, faz bem pras plantinhas, faz bem pros animais. Aí ele falou, eu vou pegar os animais. Aí ele foi lá, pegou uns animaizinhos que ele tem de madeira, colocou na chuva, assim, como se fosse fazer bem para aquele animal, sabe? Ele já pegou a zebrinha, começou a brincar ali. Então, algo muito natural, assim, né? A natureza, a gente faz parte da natureza. A gente é criação, assim como um porquinho, assim como a grama. Então, é nosso natural estar inserido nela, né? Ai, que lindo. Rafa, olha, eu ficaria, assim, um tempão aqui, a gente trazendo esse tema, conversando. E, inclusive, ó, até a Sara colocou entrevista maravilhosa. O Rafa tem que participar mais vezes, né? É um tema que a gente precisa conversar, né? Precisa resgatar, precisa virar a chavinha muitas vezes para a gente entender o quão bom é a gente ter esse momento mesmo com a natureza, mesmo na correria do dia a dia, né? Eu penso aqui em São Paulo, às vezes, e tentar sair para um parque, levar a criança para ter o pezinho ali na grama, né? Que dá uma sensação tão gostosa, é um frescor natural, ela é fresca, ela tem a temperatura ideal, né? Para ter esse contato. E assim, eu quero, assim, eu sei que o tempo até está mais curtinho, mas eu gostaria que você deixasse os seus canais de comunicação para que aquele que se interessou, quer ter dicas, quer acompanhar o seu trabalho também, possa também te conhecer mais ali, né? E poder compartilhar desses temas também. Claro, com certeza. O meu Instagram, que é onde eu acabo postando mais, tanto da parte da escola quanto da minha vida pessoal relacionada a esse tema, é Rafa Carrilho 7. Acho que depois vocês, se conseguirem escrever, não sei como funciona, Rafa Carrilho 7.
E também um spoiler aqui para vocês, não com ninguém ainda, eu estou escrevendo um livro justamente sobre isso, sobre esse nosso contato com a natureza. Comecei faz um mês a escrever, mas está ficando bem legal, assim, né? Estou tentando fazer uma abordagem da gente com a natureza, ou qual que é o nosso chamado como cristão perante a natureza, e a coisas mais práticas de atividades e dicas para fazer com crianças, com adultos também. Então, acho que vai ficar um livro bem completo, assim, para quem quer entender mais sobre esse tema ou gostaria de se aprofundar mais sobre isso. Então, logo, logo, vocês vão ter mais notícias aí, acompanhem as minhas redes sociais que eu vou falar mais sobre isso. Ai, que ótimo. Então, esse seria o seu segundo livro, né? O primeiro até Isso, nós mostramos na dica de leitura aqui da editora Ezion, que é Casal Imperfeito, né? Relatos de um casamento aperfeiçoado por Deus. E aí tem essa segunda obra. Exatamente. Esse primeiro foi uma colaboração que eu fiz na Fernanda, né? Que ela é a escritora, então eu escrevi algumas partes, trazendo uma visão mais do homem em relação ao relacionamento. E agora esse é um livro inteiramente meu, onde eu falo sobre a minha paixão, sobre natureza e essa nossa relação, né, com a criação. Ai, muito legal. Estamos já ansiosos aguardando esse material, hein? Já Legal, fica a legal. dica aí para o nosso segundo bate-papo, então, para a gente já anunciar aí o lançamento. E a Mônica, ela fez uma pergunta interessante, que ela falou, encantada, esse método é compartilhado também por outros profissionais ou é exclusivo seu? No comecinho, acho que você já abordou, né, esse trabalho, né? Falou um pouquinho sobre. Na escola onde eu tô, é mais eu que tenho feito isso, porque eu apresentei esse projeto para as turmas do Integral, mas a nível Brasil, a nível mundo, existem inúmeras pessoas. Se você coloca Escola na Floresta ou Forest Schools, por exemplo, você vai encontrar um amplo material, tem muitas pessoas, assim, muitos pedagogos, muitos educadores que têm feito isso, né, esse aprendizado através da natureza, tem muita gente boa, principalmente aqui no Brasil, fazendo trabalhos muito interessantes em relação a isso. Tá ótimo. Muitíssimo obrigada mais uma vez, Rafael, por participar, tá? Por compartilhar esse trabalho que você realiza e despertar em nós essa atenção, né, a mais para essa forma da gente viver também, de educar os nossos pequenos. Deus continue abençoando muito o seu trabalho, o seu ministério e a sua família. E é isso, muito obrigada e até breve. Amém, Tainá, com certeza. Me coloco à disposição aqui para próximas conversas. Muito, muito obrigado pelo convite. Deus abençoe vocês. Excelente programa e excelente apresentadora você, Tainá. Amém, obrigada. Que Deus continue aí nos capacitando, né, nessa missão. E olha, gente, eu também mando um abraço para você que está aí nos acompanhando, que teve oportunidade de participar dessa conversa, participar de toda essa programação. Que Deus continue abençoando ricamente a sua vida, viu? E, fica com Deus e até amanhã, hein? Se Deus quiser. Tchau, tchau.